O grupo que tomou o poder na Rússia em 1917 não tinha maioria, em lugar nenhum. Quando finalmente aconteceu uma eleição livre, os números deixaram isso muito claro. E sabe qual foi a reação? Fecharam o parlamento e nunca mais abriram. Só que essa é só a parte mais visível de uma história muito mais estranha, porque quase tudo que tu ouviu sobre a Revolução Russa foi reescrito depois pelos vencedores. O que aconteceu de verdade envolve camponeses denunciando os próprios revolucionários que foram libertá-los, marinheiros esmagados por pedir exatamente o que a revolução prometeu, e uma cadeia de decisões em que cada tentativa de consertar o sistema criou um sistema pior. E tem um episódio nessa história que quase ninguém conhece, e é ele que revela o padrão inteiro. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Imagina um império tão grande que tu podia enfiar 2 Brasis dentro dele e ainda sobrava espaço. Eram 22 milhões de quilômetros quadrados, 132 milhões de pessoas. A Rússia do final do século XIX era, no papel, a maior potência demográfica da Europa. Só que por trás desse gigantismo tinha uma estrutura podre por dentro, e tudo se sustentava em cima de 4 pilares. O primeiro era uma burocracia civil de quase 500 mil funcionários, elitista e corrupta até o osso. O segundo era a Okhrana, a polícia secreta do Tsar, tão eficiente que outros países estudavam os métodos dela. E o terceiro eram as forças armadas, que serviam tanto para expandir território quanto para esmagar qualquer protesto interno. E o quarto era a Igreja Ortodoxa, que funcionava quase como um departamento do Estado, pregando obediência e conformismo. E no topo de tudo isso estava uma figura que parece de outro mundo para os nossos olhos: o Tsar. Para a população, principalmente para os camponeses, os mujiques, o Tsar era 2 coisas ao mesmo tempo. Ele era o Batiutka, o pai protetor, severo, mas justo, e era o imperador, o conquistador implacável. Ele tinha uma legitimidade sagrada, onde os camponeses obedeciam por reverência, por medo e por uma confiança quase religiosa. Só que aqui vem um detalhe que muda tudo. 85% dessa população gigantesca vivia no campo, e vivia de um jeito que tu olha e pensa que tá lendo sobre a Idade Média. A base era a comuna agrária, chamada de mir. Os camponeses se reuniam em assembleias, as obitinas, e redistribuíam a terra entre as famílias periodicamente. Parece muito bonito, e era, de certo modo. A força desse sistema estava no igualitarismo solidário. Só que a fraqueza também estava aí. Ninguém tinha estímulo para inovar, para investir e para produzir mais, porque a terra que tu melhorava hoje podia ser redistribuída para outro amanhã. E a pirâmide social no campo era extremamente desigual. Lá em cima, umas 107 mil famílias nobres controlando grandes propriedades, mas já em declínio. Lá embaixo, 60% dos camponeses classificados como pobres, mais 1,5 milhão de assalariados sem terra nenhuma, os batraques, e os kulaks, que todo mundo pensa que eram os ricos do campo, mas na real representavam menos de 19% e controlavam basicamente o crédito e as sementes. Eles não eram fazendeiros milionários, eles eram os agiotas da aldeia. E quando tu olha para esse cenário, um império continental sustentado por uma massa camponesa presa a técnicas medievais, dá a impressão de que a Rússia sempre foi assim. Mas não, a Rússia não nasceu assim. Ela se atrasou. Depois de derrotar o Napoleão em 1815, o Império Russo aparecia como grande potência política, militar e econômica. Era a polícia do mundo, o pilar da Santa Aliança, a garantia da ordem conservadora na Europa. Mas aí veio a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, e expôs os pés de barro do gigante. O exército era mal equipado, a logística era uma bagunça, e os oficiais
não sabiam o que estavam fazendo. E os números não mentem. Em 1860, a Rússia produzia 10 vezes menos ferro que a Inglaterra, menos de 100 mil toneladas de carvão por ano, contra 67 milhões dos ingleses. Para tu ter noção, é como se a Rússia estivesse trazendo uma faca para uma briga de tanque de guerra. E esse atraso não era só econômico, era civilizacional. Tinha um debate que rachava a elite russa desde o começo do século XIX. De um lado, os ocidentalistas, que queriam copiar o modelo liberal europeu, e do outro, os eslavófilos, que defendiam as tradições comunitárias russas e viam a modernidade ocidental como algo alienígena, algo que ia destruir a alma da Rússia. E quem foi que ganhou esse debate? Nenhum dos dois lados. Quem ganhou foi a repressão. O reinado de Nicolau I, de 1825 a 1855, foi a expressão mais aguda dessa recusa de modernização. Uma sociedade vigiada, censurada e sufocada. Um contemporâneo da época, o pensador Herzen, resumiu a situação dizendo que cada comissário de polícia do Império se comportava como se fosse um soberano absoluto. Então, a derrota da Crimeia tornou a reforma inevitável. E foi aí que entrou Alexandre II, e com ele, a maior tentativa de mudança de cima para baixo que a Rússia imperial já viu. Em 1861, ele aboliu a servidão, reorganizou as finanças, criou garantias à magistratura e fundou instituições de poder local e reformou as Forças Armadas. Parece um avanço gigantesco, não é? E era. Só que a grande reforma veio com uma letra miúda que frustrou todo mundo. Os camponeses receberam terra, mas não toda a terra que reivindicavam, e ainda tinham que pagar por ela em décadas de prestações. E o Estado, não as famílias, era o dono formal das terras comunais. Ou seja, os mujiks saíram da servidão e entraram numa dívida eterna com o governo. A liberdade veio com uma coleira. E a reação foi tripla. A nobreza entrou em declínio irreversível. O Estado saiu fortalecido como árbitro de tudo. E os revolucionários, liderados por uma geração da inteligentsia radical, denunciaram a reforma como farsa e fundaram a primeira organização revolucionária clandestina, Terra e Liberdade, em 1862. E aqui, a gente precisa entender uma tensão que vai atravessar toda essa história. De um lado, a inteligentsia, que acreditava na transformação pela revolução, pela insurreição camponesa. Do outro, a intelectocracia, que acreditava na transformação pelo alto, pelo Estado reformista. As duas queriam modernizar a Rússia por um caminho diferente do ocidental, mas se apoiavam em forças sociais completamente diferentes e tinham projetos incompatíveis. E o que os revolucionários fizeram primeiro? Foram ao povo, literalmente. Entre 1873 e 1877, milhares de jovens da elite russa largaram tudo e partiram para o campo para tentar sublevar os camponeses. Era o movimento chamado de Ida ao Povo. E o resultado foi devastador, mas não do jeito que tu imagina. 1.611 foram presos, 844 processados e condenados. E sabe quem denunciou eles? Os próprios camponeses que eles foram libertar. Os mujiks olharam para aqueles jovens da cidade falando de revolução e chamaram a polícia. O fracasso empurrou os revolucionários para o terrorismo. Em março de 1881, o grupo Vontade do Povo assassinou o Alexandre II, o Tsar reformista, o cara que tinha abolido a servidão. E o efeito? O oposto do que queriam. Em vez de desestabilizar o sistema, acelerou a ascensão do reacionário Alexandre III e multiplicou a repressão. Guarda bem aqui esse padrão, porque ele vai se repetir ao longo de toda essa história. Cada tentativa de forçar a mudança acaba gerando uma reação que piora tudo.
Agora, enquanto os populistas fracassavam no campo, uma outra vertente revolucionária estava nascendo, e essa ia mudar o mundo: a social-democracia marxista. Plekhanov e Axelrod, dois ex-membros do movimento populista, se exilaram e se aproximaram do marxismo, e Plekhanov cravou uma tese que ia dividir a esquerda russa para sempre. O socialismo não ia vir pelo campesinato e pela comuna, ia vir pelo proletariado urbano e pela fábrica. E a revolução ia acontecer em duas etapas. Primeiro, derrubar a autocracia e construir uma república democrática burguesa. Só depois, lutar pelo socialismo. Essa tese levou quase 20 anos para se organizar em um partido, mas quando finalmente virou estrutura, em 1903, o Partido Operário Social Democrata Russo fez o seu segundo congresso. E aí, aconteceu uma coisa que parece banal, mas mudou a história. Eles tinham uma divergência entre dois líderes, Lenin e Martov, sobre quem podia ser membro do partido. Lenin queria uma organização pequena, fechada, de revolucionários profissionais, a tese que ele tinha desenvolvido no livro Que Fazer, de 1902. Martov queria uma filiação mais aberta e mais democrática. E aí, num acaso absurdo, 8 delegados que apoiavam o Martov saíram da sala no momento da votação. Os partidários de Lenin ficaram em maioria, bolshinstov, em russo. E por causa desse acidente, passaram a se chamar bolcheviques, os da maioria. Os de Martov viraram mencheviques, os da minoria. O que ia dominar o século XX nasceu de um acidente de votação. E a cisão entre os dois grupos ia se aprofundar até torná-los incapazes de agir juntos nos momentos decisivos. E o primeiro teste dessa incapacidade veio rápido. Em janeiro de 1905, aconteceu o Domingo Sangrento, uma manifestação pacífica de trabalhadores caminhando em direção ao Palácio de Inverno. Eles carregavam ícones religiosos, levavam as famílias, e a petição que apresentavam era uma mistura surreal: submissão ao Tsar Batiutka e, ao mesmo tempo, demandas que poderiam ter saído de um programa sindical europeu. Eles pediam jornada de 8 horas, salário mínimo, assembleia representativa. E a resposta do regime? Bala, massacre. E o efeito foi o contrário do que o Tsar esperava. Em vez de intimidar, gerou indignação em massa. 3 grandes ondas de greves e manifestações sacudiram a Rússia ao longo de 1905. E como os sindicatos tradicionais e os partidos clandestinos não davam conta de coordenar uma mobilização desse tamanho sob repressão constante, os trabalhadores inventaram uma nova forma de se organizar: os sovietes. Era um conselho ágil, descentralizado, com representação fluida, capaz de exercer função de governo. Eles definiam abastecimento, transporte, saúde pública em meio ao caos. Guarda esse nome, o soviete. Ele vai voltar com força total. E a partir dos sovietes urbanos, a revolta se espalhou como rastilho de pólvora. Primeiro chegou no campo, onde os camponeses formaram a União Pan-Russa, exigindo a nacionalização da terra. Depois contaminou as forças armadas. O motim do encouraçado Potemkin virou símbolo de que até o exército do Tsar podia se voltar contra ele. E por fim, alcançou as nações não russas. Poloneses, finlandeses, letões, georgianos se levantaram. O Tsar, cercado por todos os lados, cedeu e publicou o Manifesto de Outubro, prometendo liberdades civis e uma Duma representativa. Mas essa concessão, em vez de acalmar, rachou a oposição ao meio. Os mais moderados aceitaram o manifesto como vitória suficiente. Os mais radicais acharam que era pouco e fundaram o Partido Constitucionalista Democrático, os cadetes. E enquanto eles se dividiam, o regime se reorganizou, fechou o soviete de Petrogrado, esmagou a insurreição de Moscou com
quase 1.000 mortos e sufocou a Revolução até 1907. A Revolução de 1905 tinha acabado, mas ela deixou 3 heranças que iam explodir 12 anos depois. Os sovietes, como forma de organização, a demonstração de que o Tsar não era intocável e a certeza entre os revolucionários de que o regime podia cair. E o regime sabia disso. Por isso, entre 1906 e 1914, o primeiro-ministro Stolypin tentou a última cartada reformista do tsarismo. A ideia era ambiciosa: estimular os kulaks mais produtivos a virarem proprietários independentes, quebrando o sistema comunal do Mir, uma espécie de aposta nos mais fortes para criar uma classe média rural que sustentasse o regime. Cerca de 2,5 milhões de kulaks se estabeleceram como proprietários, mas não foi o suficiente para transformar a Rússia. E a outra face dessa mesma estratégia era política. Enquanto Stolypin tentava comprar a lealdade do campo, o regime esvaziava a Duma por dentro, dissolveu 2 legislaturas seguidas e impôs uma nova lei eleitoral que criava uma desigualdade absurda. O voto de um proprietário valia o mesmo que 45 votos operários. A terceira e a quarta Dumas ficaram dominadas por conservadores, e o Tsar manteve controle pessoal sobre as forças armadas e a política externa. O parlamento virou uma fachada, e isso foi a última janela histórica desperdiçada para uma transição pacífica. Depois disso, só restava a ruptura. E a ruptura veio pela guerra. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial apareceu como catalisador de união patriótica, mas a Rússia simplesmente não estava preparada para uma guerra moderna e longa. As tropas eram valentes, mas mal armadas. A logística era precária e a oficialidade não sabia conduzir uma campanha daquele tamanho. A partir de 1915, o quadro virou uma catástrofe. Milhões de mortos, feridos e prisioneiros. Territórios economicamente vitais ocupados pelos alemães, e resultou numa inflação galopante, com ferrovias em colapso. E o próprio Tsar cometeu o erro fatal de assumir pessoalmente o comando das tropas, atraindo para si toda a culpa pelas derrotas. E enquanto o país desmoronava, a figura de Rasputin na corte simbolizava a decadência de um regime de um jeito que atingia até as elites. A Duma reagiu organizando um bloco que exigia um governo com confiança pública, e a sociedade civil, através de assembleias locais, prefeituras e comitês de indústria de guerra, começou a assumir funções que deveriam ser do governo, simplesmente porque o governo não funcionava mais. E a coisa chegou a um ponto tão extremo que as próprias elites assassinaram Rasputin, e foi o máximo que conseguiram articular. Aí veio fevereiro de 1917. Em 5 dias de manifestações, a autocracia de 3 séculos desmoronou. E o mais impressionante, sem líder, sem partido dirigindo. Foi um movimento anônimo e espontâneo, movido por uma aspiração difusa à paz e à concórdia, que excluía só o Tsar e a família dele. Nicolau II, que era o Tsar naquele momento, abdicou em 2 de março. O grão-duque Miguel recusou a regência e se formou um governo provisório liderado pelo príncipe Lvov, representando o que tinha de mais ocidentalizante entre as elites: liberais, cadetes e outubristas. Kerensky, o único socialista no meio daqueles liberais, entrou como ponte simbólica com as tradições populares. Só que, ao mesmo tempo, o soviete de Petrogrado se reconstituiu nos mesmos moldes de 1905. E aí nasceu uma situação que era uma bomba relógio: o duplo poder. De um lado, a revolução da elite com o governo provisório. Do outro, a revolução popular, os sovietes. E o governo provisório não tinha nenhuma força coercitiva real. O próprio ministro Kuchokov admitiu em um documento interno para o comando militar que o governo não tinha poder de fato e que suas ordens só eram cumpridas quando os soviéticos
soviete permitia. A ordem número 1 do soviete, que criou comitês eleitos de soldados e subordinou as forças armadas ao próprio soviete, cavou ainda mais esse abismo. O governo existia no papel. Quem mandava na prática era o soviete. E foi nesse cenário que Lenin voltou do exílio, em abril de 1917, e jogou uma bomba no próprio campo. As teses de abril: todo poder aos sovietes, nenhum apoio ao governo provisório, paz imediata, terra, pão. Os próprios bolcheviques ficaram chocados. Lenin parecia desconectado da realidade, mas o que ele estava fazendo era retomar, com outra roupagem, uma tese que originalmente era de Trotsky, a revolução permanente. Lembra das duas etapas que Plekhanov tinha cravado? Primeiro a Revolução Burguesa e depois a socialista? Lenin estava dizendo que a primeira etapa já tinha fracassado. A burguesia liberal estava demonstrando isso todo dia e que o caminho era pular direto para o controle dos sovietes sem esperar mais nada. E nos meses seguintes, o partido se deslocou para a posição do Lenin. Os bolcheviques conquistaram maioria nos comitês de fábrica de Petrogrado em maio. De 24 mil filiados em fevereiro, pularam para 350 mil em outubro. Mas a gente precisa entender que esse crescimento não foi só mérito do partido. A realidade empurrava as pessoas na direção dos bolcheviques, porque o governo provisório cometeu um erro fatal. Condicionou qualquer reforma ao fim da Primeira Guerra Mundial e à convenção de uma Assembleia Constituinte. E enquanto isso, a sociedade não esperou. Os trabalhadores urbanos exigiam jornadas de 8 horas, salário mínimo, previdência, o programa social-democrata clássico. Os camponeses queriam a partilha negra, toda a terra nacionalizada e distribuída pelas comunas. Os soldados pediam paz e dignidade. As nações não russas exigiam autonomia, e tudo isso se organizava numa rede horizontal imensa de sovietes, sindicatos, comitês de fábricas e milícias. O governo provisório via toda essa pressão crescer e apostou que uma vitória militar podia reconquistar a legitimidade que ele não tinha. Em junho, tentou uma última cartada, a ofensiva Brusilov. Ela fracassou, e esse fracasso acelerou a desintegração. Em julho, marinheiros do Kronstadt, guarda esse nome, se rebelaram. E em agosto, veio a tentativa de golpe do general Kornilov, que paradoxalmente acelerou tudo na direção oposta, porque para defender a revolução contra Kornilov, os sovietes precisaram se organizar. Ferroviários, gráficos, metalúrgicos de Petrogrado montaram a resistência. E no processo, os sovietes se bolchevizaram. Não porque todos viraram filiados do partido, mas porque a proposta de poder soviético era a única que fazia sentido naquele momento. E o que estava acontecendo nas cidades era só metade da história. Nos campos, a coisa já tinha saído de qualquer controle. De 49 conflitos agrários em março, o número saltou para 5.140 entre setembro e outubro. Os camponeses faziam a revolução agrária por conta própria. E os soldados, que eram camponeses fardados, desertavam em massa para participar dela. E aí chegou outubro, na noite de 24 para 25 de outubro de 1917. O Comitê Central Bolchevique executou um golpe. A palavra é essa, golpe. Uma decisão unilateral, sem autorização de nenhuma instância soviética, executada pelo Comitê Militar do Soviete de Petrogrado, sob a liderança de Trotsky. A operação foi metódica, quase silenciosa. Ocuparam os pontos de comunicação e transporte, cercaram o Palácio de Inverno. A resistência significativa só aconteceu ali. Boa parte de Petrogrado nem percebeu que o governo tinha caído, mas o que veio imediatamente depois é que transforma esse golpe em algo muito maior. O segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes, reunido durante a insurreição, aprovou na sequência os decretos sobre paz imediata, terra distribuída aos camponeses pelo Comitê Agrário, direito de secessão das nações e o controle operário da produção. Esses decretos consagraram juridicamente o que os movimentos sociais já estavam fazendo por conta própria. E os bolcheviques
bolcheviques fizeram algo que muita gente desconhece. Eles renunciaram a partes do próprio programa para incorporar reivindicações dos socialistas revolucionários de esquerda, de grupos anarquistas, de setores moderados. Montaram uma aliança com grupos muito diferentes para se sustentar no poder. Ao mesmo tempo, outubro foi um golpe. O vício de origem, a vanguarda que tomava para si o direito de agir em nome das maiorias. E foi uma revolução, porque reconheceu e canalizou aspirações populares reais. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. E é essa ambiguidade que explica tudo o que veio depois, porque a contradição entre golpe e revolução apareceu logo na primeira vez que os números foram postos na mesa. Lembra que eu falei que os bolcheviques nem tinham maioria no movimento? Pois é, na eleição para a Assembleia Constituinte, em novembro de 1917, já depois do golpe, eles ficaram com 25% dos votos. Os socialistas revolucionários dominaram o voto camponês e levaram 40%. Quando a Assembleia se reuniu em janeiro de 1918, os bolcheviques exigiram que os constituintes aprovassem previamente uma Declaração dos Direitos do Povo, que na prática significava aceitar tudo que a Revolução de Outubro já tinha feito e abrir mão do próprio poder da Assembleia. Diante da recusa, dissolveram a Assembleia dias depois de instalada. Sem resistência significativa, a democracia representativa durou poucos dias. E a partir dali, cada decisão que os bolcheviques tomaram para se manter no poder cortou mais um pedaço da base que os sustentava. Em março de 1918, para salvar a revolução da guerra com a Alemanha, Lenin impôs o Tratado de Brest-Litovsk, com concessões territoriais pesadíssimas que provocaram a saída dos socialistas revolucionários de esquerda do governo. Os bolcheviques ficaram sozinhos no poder. E no campo, a política de requisição forçada de grãos e a criação de destacamentos armados para expropriar os kulaks destruíram a aliança com os camponeses que tinha sido selada em dezembro de 1917. E foi esse isolamento crescente que abriu espaço para a contra-revolução. A Guerra Civil, que veio entre 1918 e 1920, colocou os vermelhos contra os brancos, apoiados pela intervenção de ingleses, franceses, japoneses e norte-americanos. Os bolcheviques venceram por uma combinação de fatores. Retomaram o programa de outubro quando precisaram. Formaram um exército vermelho, disciplinado e centralizado sob o comando de Trotsky, e se beneficiaram da incompetência organizativa dos brancos, que cometeram um erro absurdo de defender abertamente a velha ordem, como se 1917 simplesmente não tivesse acontecido, e as tropas estrangeiras foram retiradas aos poucos, pressionadas por populações exaustas da guerra. Mas o preço da vitória foi monstruoso. O país saiu da Guerra Civil arrasado. A produção industrial caiu 2/3. A grande indústria perdeu 80%. O petróleo, carvão e energia elétrica foram reduzidos em 70%. Ferro e aço tiveram um colapso de praticamente 100%. A produção agrícola caiu pela metade. E a brutalização das relações sociais, o terror sistemático dos dois lados, vermelho e branco, criou o caldo de cultura que ia envenenar os anos seguintes. E foi nesse cenário de ruína que aconteceu o episódio mais revelador e mais esquecido de toda essa história. Lembra de Krostań? Lembra dos marinheiros que eu pedi para tu guardar o nome? Março de 1921. Os marinheiros da base estratégica do Golfo da Finlândia, uma força de tradição revolucionária da primeira linha, gente que tinha sido vanguarda desde 1917, se levantaram em solidariedade a greves operárias em Petrogrado. E sabe o que eles pediram? Liberdade de manifestação, libertação de presos políticos e investigação dos campos de trabalho forçado. E, principalmente, eleições imediatas para novos sovietes, por voto universal e secreto.
organizadas por comissões com gente de diferentes partidos, sem nenhuma interferência do Estado. Eles estavam pedindo exatamente o que a Revolução de Outubro tinha prometido: democracia soviética, poder popular de verdade. Os bolcheviques deram um ultimato de 72 horas. Os marinheiros não se renderam. O bombardeio começou em 7 de março. Os marinheiros declararam aquilo como a terceira revolução contra a burguesia e contra a ditadura do Partido Comunista. Eles foram esmagados em 18 de março. Milhares de mortos e feridos. Mais de 2.500 prisioneiros deportados ou fuzilados. A historiografia soviética transformou Kronstadt numa conspiração contra-revolucionária. Mas o que os marinheiros pediam era o futuro que tinham prometido para eles. A revolução tinha devorado seus filhos mais fiéis. E o esmagamento de Kronstadt forçou os bolcheviques a reconhecer o óbvio. O país não aguentava mais. Veio então o recuo estratégico da NEP, a nova política econômica, que reabriu espaço para o mercado privado e tentou estabilizar o país. Mas a tensão nunca desapareceu. Os bolcheviques viam a NEP como temporária, e o debate entre avançar logo ou ir devagar rachava o partido por dentro. E foi nesse impasse que Lenin morreu, em 1924. E com ele, morreu o último freio institucional dentro do partido. A luta pelo poder se abriu de vez, e quem venceu não foi o mais brilhante nem o mais popular, foi o mais paciente. Stalin, secretário-geral desde 1922, usou o aparato organizacional do partido para eliminar rivais um por um. Primeiro, Trotsky, que defendia levar a revolução para o mundo inteiro. Depois, Zinoviev e Kamenev, que tinham sido aliados da conveniência. E, por fim, Bukharin, que representava a ala moderada e queria manter a NEP. E no final dos anos 1920, lançou o que pode ser chamado de uma segunda revolução, dessa vez de cima para baixo. E na prática, isso significou transformar a Rússia à força e a uma velocidade que nenhum país tinha tentado antes. O primeiro plano quinquenal impôs taxas de industrialização sem precedentes. Cidades industriais inteiras brotaram na estepe. A coletivização forçada da agricultura destruiu o campesinato como classe independente, dissolveu o mir comunal e o substituiu pelo kolkhoz, a fazenda coletiva controlada pelo Estado, onde o camponês não era mais dono de nada, e produziu uma fome catastrófica entre 1932 e 1933, que custou milhões de vidas, especialmente na Ucrânia. E junto com a industrialização, Stalin atacou a velha inteligentsia técnica e promoveu em massa jovens operários ao ensino superior e ao cargo de gestão, um processo que ficou conhecido como Revolução Cultural. Em meados dos anos 30, a Revolução de Stalin parecia ter vencido. A Constituição de 36 proclamou o socialismo construído. A nova elite formada pela promoção operária já queria estabilidade. Mas foi exatamente aí que veio a confusão final e a mais destrutiva de todas. Os grandes expurgos de 37 e 38, mais de 1 milhão de pessoas atingidas. E entre os primeiros alvos estavam os velhos bolcheviques, os sobreviventes das origens do movimento, os revolucionários que tinham feito outubro de 1917. A revolução não apenas devorou seus filhos, ela caçou, julgou e executou cada um deles usando a retórica jacobina de inimigos do povo. O resultado é paradoxal de um jeito que dói. Ao eliminar fisicamente os velhos bolcheviques, os grandes expurgos concluíram a revolução justamente destruindo quem a fez. A energia revolucionária se esgotou e a sociedade ficou traumatizada. O partido, exausto, só queria a normalidade. A revolução terminou não com triunfo, mas com saturação. 2 décadas de violência, privação e transformação acelerada que deixaram um povo inteiro sem forças para mais nada. E é aqui que
a gente precisa olhar para o espelho, porque o que aconteceu na Rússia não é um caso isolado, é um padrão. Movimentos que prometem libertar, que concentram poder temporariamente, que dizem que a exceção é necessária e que nunca devolvem o que tomaram. A tensão entre a promessa revolucionária e o resultado autoritário não nasceu em 1917 e não morreu com a União Soviética. E para entender por que esse padrão se repete, vale olhar para o que a Rússia se transformou depois de tudo isso. A Rússia que emergiu desse ciclo de 1914 a 1938 era uma formação social sem precedentes. No campo, a terra partilhada entre os camponeses realizava a velha utopia populista. No topo do poder, os bolcheviques reivindicavam o marxismo, uma ideologia que era hostil a essa mesma utopia camponesa. Eles se apoiavam num proletariado industrial que já não existia mais, em cidades esvaziadas e famintas, sem a revolução internacional que justificava toda a teoria. O socialismo num só país, um entorce à teoria marxista original, não foi uma escolha ideológica, foi um destino imposto pelo isolamento. Será que era possível construir uma modernidade alternativa, de caráter socialista, nas condições da Rússia daquela época? Os bolcheviques tinham o Estado, a decisão e um projeto de longo prazo, mas o método golpista de outubro, o esmagamento de Kronstadt e o monopólio do poder por um partido único colocavam uma sombra sobre qualquer resposta otimista. E a história respondeu. A modernização aconteceu, mas a um custo que nenhum dos revolucionários originais teria aceitado. E eles não puderam reclamar, porque já estavam mortos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, ele vai ser interessante para tu ver. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.